A paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. Uma pequena reflexão, estava vendo aqui um diálogo com o pastor, e ele disse que crente até o diabo é. Será que a Escritura afirma isso, que crente até o diabo é? Quando nós pegamos o Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 28, Jesus atravessa aquelas paredes, aonde entrariam os seus discípulos no meio daquele tabernáculo. Cristo responde: a paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. Ali os apóstolos são batizados com o Espírito Santo. Mas quando a Bíblia relata que quando Jesus atravessou a primeira vez, Tomé não estava presente quando Cristo entrou ali a primeira vez. Então chega Tomé e os seus irmãos falam: Cristo esteve aqui no meio de nós, mas eu só vou crer se eu tocar no escravo do meu mestre. Ou seja, em poucas palavras, Tomé não acreditou que o seu rabi estava ali. No 8º dia, a Escritura diz que Jesus Cristo revolta ao mesmo lugar onde se encontravam os apóstolos. E ali está Tomé. Cristo chama Tomé. Tomé, toque na minha mão, Tomé. Tomé tocou. Toque no meu lado, Tomé. Veja o furo da lança. Tomé tocou. Tomé, segurando a mão do seu rabi, do seu mestre, clama essa grande revelação: Senhor meu e Deus meu. E Cristo fala para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram de coração. Seja crente, Tomé, não incrédulo. Então Cristo fala para Tomé para ele ser crente, mas não incrédulo. Muitas lideranças querem ser incrédulo, mas não querem ser crente. Então isso é complicado, irmão, de você não entender o que as Escrituras estão passando. Porque Jesus chamou Tomé de crente. Seja crente, Tomé, e não incrédulo. Então o diabo não é crente, irmão. Quando você pega Tiago, capítulo 2, o verso de número 19, o apóstolo Tiago diz, né? Queres tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Então o diabo estremece na frente de um Deus, na frente de um crente. O diabo ele vai ter que estremecer. Por quê? Porque ele está sendo usado por Deus. O cristão, quando ele coloca a tua presença diante do altar, ele é usado por Cristo. E Cristo agora habita em nele. Biblicamente falando, a qual disse o apóstolo São Paulo, né? Provar a vós mesmo, ou não saber a quanto a vós mesmo, que Cristo está em vós, ou se tendes caído. O apóstolo Paulo diz que Cristo habita em nós. E a palavra de Deus diz que nós somos morada do Espírito Santo. Se você tem o Espírito de Cristo, você tem o Espírito Santo. Porque o Senhor é o Espírito. E onde é o Espírito do Senhor, há liberdade. Então veja que o Senhor é o Espírito Santo. A Bíblia apresentou Jesus de várias maneiras, de várias formas, biblicamente falando, em vários títulos fortes que expandiu diante do seu ministério. O primeiro título que Jesus recebeu foi Filho de Deus. O segundo título ele recebe como o bom pastor. O terceiro título ele é conhecido como sacerdote, evangelista, né? Ele é conhecido também como pão da Páscoa, Mateus 26 e verso 26. Ele também é conhecido como a estrela da manhã. Ele é conhecido como leão da tribo de Judá, como cordeiro. Ele é conhecido como o pão que caiu do céu. Ele é conhecido como a água viva
que jorre para a vida eterna. Ele é conhecido como a videira verdadeira. Ele é conhecido lá em Efésios como a cabeça e o corpo da igreja. Ele também é conhecido, irmão, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levando esses títulos, carregando sobre ti toda essa tua divindade, toda essa teu conhecimento, a qual Cristo tem passado a cada dia para os seus apóstolos, para estar sabendo que verdadeiramente nós temos que ser cada dia mais crente na presença do Senhor Jesus. Reflete nessa flexão, estude, refleta que o nosso Deus é o Deus de Israel e o seu poder e a sua misericórdia tem alcançado muitas almas, muitas vidas e muitos ministérios, tem expandido diante da sua administração, diante da sua misericórdia, diante do seu sacrifício na cruz do Calvário. Deus se manifestou diante das nações. Deus exaltou a vida de cada cristão, que hoje estamos aqui para bendizer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de nós. O amor de Cristo nos uniu. Amém?